Então, pessoal, vamos agora para mais um painel aqui do Nubicon. Nós vamos falar agora sobre as mulheres que fazem parte desse universo dos quadrinhos e como é ser mulher e quadrinista e ainda ter que aturar os homens chatos que tem alguns assim no cenário. Então, para falar sobre isso, eu convidei a Ana e convidei a Manuela para a gente bater um papo sobre isso. Meninas, eu vou pedir primeiro que vocês se apresentem para o público de casa para daí a gente dar início ao bate-papo. Quem começa? Quem vocês quiserem. Por ordem alfabética, vai, Ana. Boa, Eu gostei dessa. sou, eu sou Ana Pepper, eu sou quadrinista autoral e eu também trabalho como storyboarder para animação. Eu tenho uma história em quadrinhos erótica chamada Amor Monstruoso, está sendo adaptada para um game estilo visual novel, e também uma história em quadrinhos chamada Drix, que é essa aqui, que tem a versão impressa, e também o e-book, que são as minhas publicações mais importantes até então. Pode ficar à vontade, Manuela. Bom, eu sou Manuela Costa, eu trabalho com ilustração e quadrinhos, e eu também crio quadrinhos autorais. Então, recentemente eu consegui lançar o meu quadrinho Torre Comprimido, na verdade ele é uma antologia de quadrinhos e contos, e eu também estou trabalhando agora para dar continuidade à trilogia, na qual comecei a trabalhar há uns 5 anos atrás, que é Animus, a Magia Selvagem. Então, vamos falar sobre como é ser mulher no mundo dos quadrinhos, que é um mundo até o momento muito dominado pelos homens. A maioria dos quadrinistas, quando você vai para qualquer evento que você pergunta, diz aí alguns quadrinistas que você conhece. A maioria das pessoas conhece mais quadrinistas homens. E como é para vocês estarem nesse meio que ainda é dominado pelos homens? E se para vocês primeiro, como é para você estar no meio que ainda é dominado por tantos homens? É normal? É de boa? É tranquilo? A lei da ordem alfabética continua? Acho que a partir de agora a gente vai conforme a inspiração for batendo. Tá. Mas eu posso começar? Vai lá, manda ver. Bom, no meu caso, não sei, no caso da Manu, mas eu acho que o que mais me incomoda é sentir que o quadrinho feminino é taxado como quadrinho feminino. Como se fosse um gênero, sabe? Porque existe o quadrinho de super-herói, o quadrinho de comédia, o mangá e o quadrinho feito por mulher. E isso me incomoda, sabe? Eu não queria que o meu trabalho fosse julgado por causa do meu gênero. Embora eu saiba que possa ter uma vibe feminina no conteúdo que eu crio, por eu ser mulher, dando exemplo dos meus quadrinhos eróticos. Vai ter uma vibe feminina naturalmente porque eu sou uma mulher. Mas eu não fico pensando assim, o que é que as mulheres querem ver? Eu não tento seguir uma regra. Eu simplesmente conto a história que eu mesma gostaria de ler. Eu nem lembro se eu sou mulher nessa hora. Eu nem lembro o que eu sou, sabe? E eu não gosto de ser taxada. O quadrinho dela é assim porque ela é mulher. Eu queria que as pessoas se envolvessem na história. Não, não prestassem tanto atenção num detalhe tão íntimo como o gênero de quem fez. Até porque gênero, cada vez mais a gente está entendendo que é uma coisa, sei lá, tão imprecisa. Eu posso ser uma mulher, mas eu posso me apaixonar por outra mulher eventualmente, sabe? Ou um homem, pode ser um homem quadrinista, mas ser queer, ou se identificar com o gênero oposto, sabe?
é tão cheio de regras, tão cheio de nomes, né? Se é hétero, se é gay, se é bi. E parece que já não faz mais sentido na minha cabeça você avaliar uma obra em base do gênero de quem a fez. Porque isso é tão abrangente, o que importa é a mensagem da tua história, o que importa é a qualidade da obra, o que importa é se aqueles personagens passam alguma coisa para você, sabe? Não quero sofrer preconceito por eu ser quem eu sou, mas a gente acaba sofrendo. A gente sempre acaba sofrendo. E é isso que mais me incomoda. Eu tô contigo, Ana, porque eu sinto que, na verdade, o que a gente necessita hoje é de histórias mais variadas, é de histórias que contem coisas que se identifiquem com um número maior de pessoas. E claro que, historicamente falando, o quadrinho sempre foi dominado por homens, e por conta disso, as histórias contadas se limitam um pouco. E com as mulheres adentrando mais o mercado, a gente traz essa diversidade de perspectivas, que intrinsecamente está ligada a várias coisas da sua vida, inclusive a você se identificar como uma mulher. Mas não é uma coisa que define o nosso trabalho, né? Então, o processo de criar quadrinhos não tem dificuldade em criar quadrinhos, né? Você é uma mulher, você é um homem, você é uma pessoa não binária. Eu não acho que uma pessoa que gosta de produzir arte, gosta de produzir quadrinhos, vai ter mais ou menos dificuldade, ou que o processo vai variar por conta de uma orientação de um gênero. Mas é interessante que a gente abra portas e abra nossa mente para narrativas mais diversas dentro desse cenário que tem sido tão dominado por uma estética, por uma narrativa, por uma perspectiva masculina. E isso, sim, às vezes limita a gente e é muito chato. Então, por exemplo, eu tenho um quadrinho super de fantasia, com um aspecto todo Disney, as pessoas costumam se referir, e eu tenho um quadrinho de terror. E as pessoas às vezes ficam meio surpresas de eu ser autora das duas coisas. Frequentemente, quando eu tô assim numa mesa para expor, eu frequentemente vou com amigos meus, que são homens, e muitas vezes as pessoas meio que confundem, acham que um trabalho tá na mesa errada, sabe? Puxam meu quadrinho de terror pra mesa do outro, acham que alguém se enganou. Ou fazem essa coisa de pegar o meu quadrinho de terror e perguntar pro meu colega que tá sentado do lado sobre ele, né? Tá escrito meu nome na capa, cara. É complexo mesmo. As pessoas têm muitos pressupostos, assim, que realmente cegam elas, né? Como eu disse, o nome tá na capa e ainda assim as pessoas fazem esse tipo de confusão justamente porque assumem. Então, acho que isso é o mais... É o mais chato, porque pode não ser a coisa mais grave que acontece no meio, que acontece em termos de violências, de preconceitos que a gente sofre, mas é uma coisa muito inconveniente, porque é constante. Irrita. Não tem outro jeito de descrever. Irrita. Então, acho que isso é uma coisa que eu posso apontar que ainda é uma dificuldade no dia a dia da quadrinista mulher. Uma das... Pode falar. Você vai fazer um adendo, que essa experiência tua de tantas vezes acontecer que o quadrinho que você fez confundirem achando que foi outra pessoa que fez, é uma evidência clara de que as pessoas não acham normal uma mulher fazer quadrinhos, né? Infelizmente. E isso é bem irritante. Mas, então, você chega num ponto bem interessante que é isso. Se a mulher, ela faz um quadrinho, porque aí vamos para a questão que eu acho muito, muito triste, mas que é a realidade. Se a mulher faz um quadrinho de terror, acham que o quadrinho é como acontece que é do cara do lado, mesmo tendo o nome dela na capa. Aí eu vou até ver. Teve uma foto, teve um evento que eu vi que tava a Manuela, o Tom, que são amigos. A Manuela, o Tom e o Rogério, que são amigos. Se a pessoa pega o quadrinho, Rogério, me perdoe, pelo amor de Deus, mas é isso. Aí tá a Manuela e o Rogério do lado. O cara lê no quadrinho Manuela e acha que é do Rogério. O Rogério pode se sentir ofendido também. Porque, cara, você que pega o quadrinho, teu nome Manuela Costa. E eu pergunto ao cara:
Se ele é a Manuela Costa, é meio esquisito. É Porque que as pessoas nem registram o nome, na tipo, verdade. Né? O fato é olha a esse. Não é capa uma. aterrorizante. Não é uma dislexia na leitura do nome. É uma coisa assim da pessoa não para sequer cogitar que seja uma autora mulher. Inclusive aconteceu, foi uma situação que nós três ficamos bem constrangidos ali, de as pessoas acharem que, na verdade, eu tava, tipo, de assistente pro Roger, porque eu tava Putz. sentada do lado dele. E que, no caso, tipo, todo o material da mesa seria dele, eu tava de assistente. E foi constrangedor pros dois, certo? É uma É. situação que ninguém fica confortável. Acho que hoje, no meio dos quadrinhos, as pessoas estão começando assim, a ter um pouco mais de bom senso e sei lá, parar realmente para pensar e observar. Mas muitas vezes é o grande público que está muito para trás nesse sentido também, né? Não são só nossos colegas que têm essas atitudes, às vezes descaradamente misóginas, às vezes, tipo, completamente que eles nem percebem. Mas muitas vezes é esse grande público que está ali interagindo com a gente nos eventos e tudo mais. Eu não te perguntei isso na nossa live, Ana, mas eu vou perguntar agora porque, como eu disse, me vem as ideias de hoje as ideias de hoje na cabeça. Não entenda mal, pelo amor de Deus, o que eu vou dizer agora. Mas já aconteceu. A Ana escreve quadrinho erótico. Aí o cara descobre, é de uma mulher. E já teve algum babaca, porque é a atitude de um babaca, tipo assim, por que você escreve um quadrinho erótico, o cara acha que você é fácil e pode chegar com, tipo assim, normalmente tem cara que é escroto. E aí, gostosa, não sei o que, com algo mais ousado, mais grotesco dessa forma? Tem, claro, mas eu ignoro. Eu Cara, ignoro. eu fico incrível como a galera consegue, né? Tipo, ser babaca desse nível. Se tem Não, uma mulher de assim, lado de um cara no evento, ela é assistente. é. Cara, é incrível a galera, o nível que a galera não amadurece. Eu fico lembrando de uma história de uma vez que eu tava no Uber e tava conversando com o motorista e comentei que eu trabalhava como quadrinista, que eu fazia desenho. Aí ele queria ver o meu perfil. E eu mostrei pra ele. Né? Ele já tinha parado o carro ali onde eu ia descer, daí ele deu uma olhada e falou, nossa, você desenha bem. Aí veio com esse comentário, não é normal uma mulher desenhar tão bem. Porra! Não é normal. Aí eu podia ficar discutindo, mas não, eu peguei e desci do carro, tchau, obrigado. Sabe, porque sim, tem mulheres que fazem trabalhos incríveis, maravilhosos e muito melhores do que o meu, inclusive. E ele fala assim, ai, não é muito normal uma mulher desenhar bem. Tipo, você não tá ligado, você não tá vendo de perto. Claro que tem, sabe? Mas isso tá tão interiorizado na mente das pessoas de que quem faz isso são os homens. Porque aparecer mais mulheres entrando nesse mercado, expondo seu trabalho, é uma coisa, na verdade, bem recente. Quando eu era criança, eu não tinha nenhuma referência feminina de quadrinista. E quando eu era adolescente também não. Agora, depois de adulta, que eu comecei a conhecer umas artistas que começaram a me influenciar no meu trabalho, que eu comecei a me inspirar. Mas antes disso, eu não me lembro de nenhuma. Então, eu não sei se é sempre maldade das pessoas, às vezes pode até ser, mas nem sei é. Porque já está interiorizado na construção delas que certas coisas são para homens e certas coisas são para mulheres, porque sim, né? E isso dificulta que as. Dificultou na nossa geração, eu acho. Bom, eu sou de 85, eu acho que a Manu é mais nova, mas as meninas que tinham uma tendência a trabalhar com arte, a fazer histórias em quadrinhos, acabam recebendo menos incentivo, né? Não é nada motivador para você, você tá lá num evento expondo o teu quadrinho e, né, que é o lugar que você quer se sentir reconhecida, e acontece o contrário, porque os babacas ficam achando que quem fez foi o cara que tá do teu lado.
isso desmotiva. Mas a gente gosta muito do que a gente faz, né? Se a gente não gostasse tanto, a gente não insistia tanto, né? Aí você chegou num ponto que eu gostaria de perguntar a vocês. Você falou sobre gostar e insistir. É... Vocês, nesse período que estão trabalhando com artes, devem ter conhecido várias outras mulheres que também trabalham, que tentaram trabalhar. Desistir para vocês já chegou a ser uma opção real ou só um pensamento ou nunca houve esse pensamento? E tipo assim, olha, realmente não dá para mim estar nesse meio, é melhor desistir, fazer outra coisa. Olha, eu pessoalmente, eu me sinto muito numa situação muito privilegiada, porque eu sempre tive apoio da minha família, mesmo quando eles não conseguem entender muito bem o que eu faço, como é que funciona essa questão toda de trabalhar em casa, de ser autônoma e às vezes, assim, o que eu produzo, sabe. Nem sempre a minha família consegue entender, mas eles sempre me apoiaram desde que eu era criança, e eu também sou muito feliz de estar num relacionamento que tem uma pessoa que me apoia pra caramba, em muitos sentidos, até porque a vida de artista freelancer ela é bem Hum. caótica às vezes, né, a gente precisa de um apoio, de uma âncora, pra gente se orientar. Então, pra mim, eu acho que eu nunca cogitei realmente desistir, apesar de eu já ter tido meias desanimadas, momentos de desespero, de frustração, eu nunca cogitei realmente desistir. Mas eu reconheço que eu tô numa situação em que eu posso me dar o luxo de passar por umas dificuldades e não quebrar totalmente a minha vida, não perder totalmente, por exemplo, a situação financeira, eu consigo manter coisas sob controle, porque eu tenho esse apoio. Eu genuinamente acho que é um meio bem difícil pra gente viver hoje, no Brasil especialmente, e como mulher especialmente. Então, eu me sinto muito feliz de nunca ter precisado realmente cogitar, tipo, eu vou pagar as contas do mês, né, ou vou comer, porque com esse trabalho não dá. Eu nunca precisei fazer isso, nunca cheguei a esse ponto, e eu me sinto muito privilegiada por isso. O meu caso, felizmente, é parecido com o da Manu, porque eu também tive apoio da família, apesar de eles também não entenderem direito o que eu faço. E por isso, talvez, que eu nunca cogitei a ideia de desistir. Na verdade, eu não sei, talvez mesmo se eu tivesse dificuldade, assim, mais dificuldade financeira, eu ia sempre estar ali, de algum jeito, querendo mexer os pauzinhos para conseguir continuar fazendo isso de algum jeito, seja qual fosse, sabe? Uhum. Porque eu não consigo parar. Não tem como. É uma coisa assim muito, muito parte de mim. Sempre foi. Criar história e personagem. Eu já tinha essa certeza desde que eu era criança. Então eu sempre ia dar um jeito de fazer isso em paralelo. Mas é o que eu digo, não é uma profissão que você escolhe por dinheiro, né? A gente escolhe por paixão. Se fosse por dinheiro, a gente escolhia outra coisa. A gente escolhia ser advogada, escolhia qualquer outra coisa. Mas felizmente eu tenho apoio também. Eu, eu consigo continuar trabalhando com isso. Eu também me sinto bem privilegiado. É bom quando a gente faz o que gosta e tem apoio das pessoas que a gente ama. Isso aquele gás a mais que a gente precisa. Então isso faz muita diferença. Indo agora pro mercado, como a gente falou de se sustentar, vamos agora falar desse mercado que movimenta o dinheiro do quadrinho. Porque produzir quadrinho é bacana, mas a gente não produz pra gente, a gente produz de alguma forma para vender. A gente quer, é o sonho de todo mundo que faz um quadrinho é viver do seu quadrinho, viver da sua arte. E a gente sabe que o mercado, ele... Eu tava vendo no Catarse
E eu achei uma coisa interessante, e não sei se estou errado, se estou certo, mas eu vi, pelo menos alguns que eu vi, que é muito dos quadrinhos independentes, eu vejo que é muito quadrinista apoiando quadrinista. Você vai ver no quadrinho de uma pessoa, tem lá um exemplo. Você vai no quadrinho do Rogério Ferraz, tem apoio do Tom Dutra. Tem apoio do não sei quem, que aí são outros quadrinistas. Você vai no quadrinho do Tom, a mesma coisa. Tem apoio do Rogério, não sei quem, e outros quadrinistas. Eu vejo que os quadrinistas se apoiam muito. É bacana. Mas o público também tem que apoiar. Porque senão vai ser quadrinista comprando quadrinho de quadrinista e ninguém evoluindo. E também não dá certo desse jeito. Como vocês veem esse mercado de quadrinhos? E se para mulher o mercado de quadrinhos ele é mais fácil ou mais difícil? Bom, sim, eu tenho sim muitos leitores que também são artistas, que felizmente são pessoas mais abertas, né, para estilos menos, eu posso dizer, previsíveis, comerciais, como quadrinhos de super-heróis americanos. E tenho também leitores que são aqueles devoradores de livros, nerds, que leem tudo que é quadrinho e fazem resenhas, etc. E aí eu não sei dizer se o fato de eu ser uma autora mulher atrapalha. Eu acho que sinceramente, eu acho que eu tento bloquear isso daí. Eu tento nem pensar nisso. Porque senão eu vou enlouquecer. Porque senão eu vou ficar sempre me perguntando, ai, o que será que o leitor vai achar disso, sabendo que quem escreveu foi uma mulher? Sabe? Eu vou enlouquecer desse jeito. Então, cara, seja o que Deus quiser. Eu faço a história que eu estou inspirada para contar e lanço. Quem quiser ler, lê. Quem não quiser, não lê. Quem quiser me julgar pelo meu gênero, me julga. Quem for mais aberto e nem pensar nisso, vai ter também. Vai ter, na verdade, de tudo. Lá no meu Instagram eu tenho seguidores de todos os tipos. Tem os babacas que dali a pouco vêm mandar mensagem inconveniente. Tem as pessoas legais que fazem comentários construtivos do quadrinho, que leram, que fazem eu me sentir valorizado como artista. Tem os que são os outros artistas, tem os que são os nerds de quadrinhos, tem de tudo. Eu só lanço meu produto pro mundo, a minha obra, né? E seja o que Deus quiser. Eu só espero mexer com as pessoas, como todo artista, né? O que a gente quer é sentir que o que a gente está fazendo alguma diferença. Está acrescentando algo para quem lê. Só que eu não posso controlar exatamente qual vai ser esse efeito. Para cada pessoa vai ser um efeito diferente. E tá tudo bem. Então eu tento não pensar muito nisso. Só faço e lanço. Eu acho que hoje em dia, com tantas plataformas de, por exemplo, financiamento coletivo, produzir livros, produzir quadrinhos com plataformas tipo a Amazon, pelo Kindle, se tornou mais acessível para todo mundo. Então agora a gente não depende mais tanto assim de uma editora abraçar o seu trabalho e fazer a publicação ou coisa assim. Então ficou tudo mais democrático, ficou mais acessível. Então algumas barreiras já foram quebradas a partir daí, né? Eu não preciso mais depender de toda uma bancada de pessoas que talvez vão sim me julgar, me avaliar por eu ser mulher ou não, para o mal ou para o bem, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas às vezes vão aprovar projetos só com a esperança de ter, vamos dizer,
mais leitores ou poder fazer uma propaganda de que a gente apoia escritores, quadrinistas mulheres, né? E às vezes isso é muito real e autêntico, é uma vontade genuína de expressar mais as histórias contadas por mulheres, e a gente sabe que às vezes é uma coisa muito mais assim de mercado mesmo, né? Aproveitando a situação, aproveitando um período aí que uma hashtag tá bombando para fazer esse tipo de movimento. Mas eu acho que hoje em dia a gente já quebrou algumas barreiras com essa possibilidade do financiamento coletivo e consegue alcançar através disso e através das redes sociais um grupo bem mais diverso de pessoas que às vezes muito por acidente acabam esbarrando no seu trabalho, olham a sua página no Instagram, olham a sua página no Catarse, seu vídeo, você lá falando do seu projeto, e genuinamente adotam a sua ideia, né? No exemplo do financiamento coletivo, a pessoa realmente vai lá e bota o dinheiro dela numa coisa que ainda não saiu, né? Acreditando que quando sair vai ser um projeto que ela vai gostar. Isso é muito bacana. E tem sim uma comunidade forte de artistas apoiando outros artistas. Isso é muito legal, porque a gente se sente acolhido pela comunidade. Mas realmente tem esse risco, né, de você acabar entrando num ciclo em que eu apoio você, você apoia fulano, fulano me apoia, e a gente só fica rodando o mesmo dinheiro e dando 13% pro Catarse. Ainda tem isso. Mas, ainda assim, essas plataformas geram uma visibilidade e fazem pessoas que a gente nunca teria acesso a encontrarem os nossos projetos. Então, pra mim, pessoalmente, é uma alegria muito grande. Você fica toda boba quando uma pessoa completamente desconhecida vai lá e apoia um projeto meu, ou deixa mensagem nas minhas redes sociais, falando que apoiou, que curtiu meu trabalho. Teve uma vez que veio uma pessoa que eu nunca tinha conhecido, que achou meu trabalho super por acaso no Catarse, e veio assim, comentando sobre literalmente todos os contos, todas as histórias do Terror Comprimido, uma por uma, sabe? E eu fiquei toda boba, toda feliz. É uma pessoa totalmente desconhecida que dedicou o seu tempo não só para apreciar minha obra, botou seu dinheiro na minha obra, dedicou seu tempo de leitura e ainda se sentiu compelida a vir falar comigo sobre isso. Isso, nossa, dá uma sensação de... É muito gratificante, sabe, pra gente. Então, tem sim o risco da gente acabar, às vezes, entrando num ciclo de só artista apoiando artista, mas eu acho que com as plataformas do jeito que estão hoje, as coisas estão mais acessíveis e a gente consegue sim se divulgar e encontrar leitores em potencial novos e muito diferentes do que a gente esperaria. Vamos nesse ponto de plataformas, como vocês disseram, né? Eu falei do Catarse, mas a gente sabe que tem muitas outras, tanto nacionais quanto internacionais. Mas vamos falar também de poder público. A gente sabe que existe o editais da cultura e coisas do tipo, mas eu notei, não sei em outros estados, mas eu notei que aqui em Alagoas, por exemplo, o edital quando sai é algo tão secreto que quando você vem saber que teve um edital já faz um mês que ele acabou. Porque normalmente o poder público ele tem uma coisa muito maravilhosa que é assim, vamos esconder tudo para os meus amiguinhos poderem ganhar. Pelo menos aqui em Alagoas acontece isso. Desculpa aí, pessoal da cultura que já apoiou meu canal, gosto muito de vocês, mas acontece muito isso. A secretária de cultura ela deu entrevista aqui e depois ela vai dizer, Vetru, tu falou disso. Acontece, secretária. Acontece. Se você não tá vendo acontecer, então comece a olhar melhor sua equipe. Aí agora eu apanho. Mas fica a minha crítica. E em relação aos editais, eu percebo que na maioria dos estados, normalmente eu vi isso acontecer, acho que foi em Pernambuco. 98% dos artistas contemplados eram homens. E estranhamente, 60% dos inscritos foram mulheres. Aí eu juro você, eu não entendi a lógica. Tanto que isso foi até um tema de debate da associação que eu faço parte, que a gente tem contato. Se 40% apenas eram homens, mas no final do edital, só 3 mulheres passaram. E elas foram 60% das artistas inscritas.
Aí eu pergunto a vocês, ainda tem, vocês acham que ainda existe preconceito de uma bancada julgadora quando chega o trabalho de uma mulher? Olha, James, para mim é bem difícil de responder isso porque eu não tenho muito, né, Mas você já contato participou de com. edital? Já tentou alguma vez? Eu tentei uma vez, mas para ser bem honesta, como foi, né, o meu primeiro edital. Assim, primeiro, como você falou, os editais ficam meio escondidos. É. É difícil, você tem que meio que ter uma rede assim de comunicação com outros artistas para ficar ligado. Realmente, com frequência eles passam batidos, você não fica sabendo que eles estão rolando. Então eu participei sim de um edital uma vez. Para ser bem honesta, como era meu primeiro edital, eu não passei. Eu não acho que estava bem estruturada a minha proposta, eu acho que estava meio bagunçada. Inclusive, eu me organizei para participar de novo esse ano, mas como acontece às vezes, eu perdi o prazo, porque ficou meio escondido, foi tudo bagunçado, mas tudo bem, acontece. Tudo bem, estamos aqui para a próxima. Mas sobre essa sua pergunta, é difícil para a gente fazer uma avaliação, e eu tento ser, apesar de tudo que rola, apesar das minhas experiências negativas em relação a esse tipo de preconceito, eu tento assumir sempre que existem muitas possibilidades, para isso ter acontecido. Então, sim, é possível que os avaliadores, que a bancada tenha sido, sim, misógina nesse ponto e tenha arbitrariamente decidido, ou subconscientemente decidido, né, não colocar, não avaliar bem as propostas de mulheres. Entretanto, a gente também tem que aceitar a possibilidade de que, talvez os projetos não tenham ficado bem estruturados. Isso quer dizer, não necessariamente que eram projetos ruins, mas como eu disse, era meu primeiro edital, então eu acho que a minha proposta ficou muito mal estruturada. Eu acho que era um bom projeto, mas a proposta ficou mal descrita. E considerando que as mulheres estão sentindo uma abertura maior agora, estão tendo um acesso maior agora, estão sendo menos bloqueadas de participar do mundo dos quadrinhos agora, é aceitável a possibilidade de que outras mulheres como eu simplesmente não era o primeiro edital e não estavam sabendo exatamente como preencher as lacunas para ter um projeto bem aprovado. Agora é possível sim que tenha ocorrido, né, um certo preconceito, e ele pode, às vezes, não necessariamente ser baseado no gênero das pessoas. A gente sabe que às vezes tem figurinhas carimbadas também nesses Hum. editais e até em evento, né? Então o fato de que tem menos mulheres pode inclusive ser porque tem mais homens sendo figurinhas carimbadas há mais tempo, né? Não tem mulheres ainda que estão que caíram nas graças aí de alguma bancada. Então pode ser isso também. Então, em resumo, existe discriminação, sim, não dá para negar, mas eu não me sinto na condição de avaliar, né, de adivinhar se foi Não, isso nesse caso, eu estou esse o usando caso, o de né. Pernambuco como exemplo. Eu sei que isso acontece em Uhum. outros estados. Eu falei Pernambuco porque esse, eu vi os dados. Outros estados eu não afirmo nada porque não chegou dados nenhum na minha mão. Esse eu Uhum. tive acesso a documentos oficiais. Eu acho que é muito bem, faço das palavras dela as minhas. Ah, a gente não tem como saber se foi um preconceito inconsciente ou vai ver tinha mesmo algum fundamento o julgamento deles, porque eu particularmente não gosto de sentir que estou sendo selecionada como artista só por ser mulher, como se fosse uma cota, Uhum. sabe? Como se fosse uma cota de minorias. E já pensou se tivesse de fato, supor, 3 vencedores têm que ser mulheres. Aí, se eu ganhar, eu vou pensar, pô, mas então me colocar nessa lista só porque eu sou mulher. Aí cai naquela coisa que eu não gosto, que é me sentir julgada por isso, né? Então, eu não gosto. Mas é aquela coisa, é tudo como a Manu falou, a gente não sabe. Não temos como saber É, o que eu, acontece.
Eu concordo com você. Esse medo de, tipo assim, tem tantas vagas para mulher, então se só preencher as vagas, eu passei por qualidade ou para preencher vaga? Porque isso é foda, Ser velho. reprovada como igual, Uhum. ser aprovada só por ser mulher e minoria. É bem melhor. Inclusive, eu não sei como que funciona assim, não sei se é uma prática para todos os editais, mas alguns dos que eu conheço, inclusive, idealmente, o pessoal da bancada não deve saber quem são os autores de cada proposta, né? Não devem saber os nomes dos proponentes. E daí, é claro, às vezes pode ficar evidente um gênero ou, sei lá, uma questão de orientação sexual por conta da temática, né, da forma como a pessoa expressa o seu projeto. Se é um trabalho de cunho claramente feminista, é muito fácil que assumam que é um trabalho de uma mulher, o que não necessariamente é verdadeiro, inclusive. Uhum. Mas tem essa questão também. Eu acho que às vezes os projetos podem ser avaliados não só baseados no gênero da pessoa, né, do autor ou dos autores, coletivamente, mas por conta desses aspectos da proposta também. Tem isso também. Saindo desse universo e indo agora para o desenho em si. Eu percebi nos últimos anos uma grande mudança na fisionomia de personagens. Antigamente você ia ver uma personagem em um quadrinho, era aquela mulher objeto. Que a maioria dos caras, quando desenhava, era. O cara, o super-herói, era sempre grande, musculoso, forte. Tipo a música do Mamonas Assassinas, só porque ele é lindo, loiro e forte. E quando ia para personagens femininos, elas sempre estavam de biquíni, roupa curta e etc. Tanto que eu até fiz uma piada do jogo que eu jogava, World of Warcraft. Como é que a Lady Sylvanas conseguia de biquíni estar na neve? Porque deve ser frio pra caralho. Enquanto o Arthas tava com a mega armadura que se protegia por completo, a Sylvana está de arco, uma bota cano longo e biquíni. E eu pensei, cara, então ela deve ser muito foda. Porque o corpo dela, uma flecha não penetra, uma espada não penetra, porque ela tá de biquíni na neve. Que não tem lógica nenhuma. Mas É bem gratuito, né? tipo assim, é o mesmo cenário, os dois estão no mesmo local. E tipo, o cara, quando ele fala, sai fumaça fria da boca dele. Mas ela não. Ela está plena de biquíni na neve. Que eu fiquei imaginando a lógica disso. Mas eu vi que com o passar dos tempos, a própria Blizzard entendeu que isso não era mais adequado. Era uma apelação involuntária. E começou a mudar. Hoje a Sylvana está com a mega armadura linda. E pra mim ficou perfeito nela. Tanto que eu mandei fazer uma estátua dela pra mim. Com a armadura nova dela. E aí eu realmente disse, essa é a Lady que eu sempre imaginei. Que quando chega com a armadura brilhando já dá medo, só da armadura. O cara diz, puta que pariu. Essa mulher com essa armadura vai matar todo mundo aqui dentro. Pra vocês, é necessário realmente toda personagem feminina no quadrinho ela ter que estar sexualizada pro quadrinho vender? Ou você consegue colocar uma mulher normal e o quadrinho vender? A mulher do dia a dia. Porque nem toda mulher tá com aquele. Rapaz, sinceramente, eu já vi muitos quadrinhos que se eu visse uma mulher com aquele peito e aquela bunda na rua, eu ia dar ela uma bengala pra ela poder se equilibrar. Que não tem lógica andar com daquele jeito. É humanamente impossível. Até que ponto vale a pena investir nisso pra vender? Bom, essa apelação, né, de exibir o corpo feminino de forma gratuita, como nesse exemplo aí do Warcraft, eu creio, pelo que eu observo, que sim, isso faz vender mais. Principalmente para o público masculino hétero, isso sim faz vender mais. Mas você, como artista, vai escolher se você quer apelar para isso ou não. Que nem no meu caso, que eu tenho os quadrinhos eróticos do Amor Monstruoso. As minhas mulheres,
usam roupas bem normais. Elas não usam blusa super decotada e shorts super curtos. E nas histórias, inclusive, dentro do contexto da história, elas estão fazendo caminhada em trilhas, elas estão passeando em florestas, e elas estão se vestindo da forma que eu me vestiria, de um jeito confortável. Elas estão de tênis, de short, mas de um jeito que eu não enfio na bunda, porque senão ia ser muito desconfortável pra na bunda. Estão de blusa de manga curta, assim, porque nas histórias tá calor, mas só por isso. Não estão assim, com o decote mostrando porque sim. Porque elas são mulheres normais, mulheres como eu, mulheres como minhas amigas, como minhas parentes. E quando chegam as cenas de sexo, aí sim elas vão ficar nuas, mas tem um contexto para isso. E eu vejo que, bom, provavelmente não é um sucesso tão grande quanto seria se eu apelasse mais. Só que eu não quero. Eu não vou fazer isso só para vender. Sabe, eu já faço trabalhos que eu faço obrigada, trabalhos para estúdio de animação, que são departamentos em que eu não tenho tanta. Eu não tenho a mesma autoria que eu tenho numa história em quadrinhos, que a minha história são os meus personagens. Eu já estou fazendo uma coisa que me mandaram fazer. Ou encomendas que me pedem para fazer. Eu já estou fazendo uma coisa que me mandam para fazer. Quando eu quero contar a minha história em quadrinhos, eu quero ser a artista. Eu quero me expressar com sinceridade. Então, eu tenho zero interesse em fazer isso. Pode e vai atrair um público, provavelmente um público de nicho menor, mas pelo menos eu estou feliz me expressando da maneira como eu quero. E talvez, tendo um papel importante no meio artístico como com representatividade feminina mesmo. Né? Eu sei que é meio paradoxal dizer isso, eu acabei de dizer que eu não quero ser julgada por ser mulher, mas eu não estou fazendo isso de propósito. Eu estou fazendo naturalmente. Eu estou me representando simplesmente por estar sendo sincero. Não querer agradar os outros ou apelar porque eu acho que venderia mais. E acaba sendo um papel importante socialmente. Ou pelo menos quero crer que seja. Eu acho que a Ana tocou num cerne da questão, que é a questão da sinceridade, né? Da sua autenticidade. Então, assim, eu gosto desses quadrinhos em que a mulher tem umas curvas impossíveis e tá sempre torcida de uma forma que incrivelmente dá pra ver tanto a frente quanto atrás dela, assim, aquela coluna torcida. Eu acho bonito? Não, não acho. Não acho visualmente interessante, não acho tão legal. Mas se é autêntico de você, se você acha legal, se você sente alegria de fazer isso, você acha bacana? Ah, cara, faça. A gente não tá aqui pra ficar passando regra pros outros, mas essa é a questão. Eu acho que muita gente acaba caindo em estereótipos, reproduzindo formatos que às vezes a pessoa nem parou pra pensar um pouquinho ali, né? Como você falou, na anatomia da personagem, o personagem que não conseguiria se equilibrar. Muita gente que não para pra observar como que tecido funciona, e às vezes faz umas curvas muito loucas só pra delinear o seio, assim, e você fica tipo, cara, nenhuma camisa faz isso. Então, esse acho que é o cuidado maior que a gente tem que ter. Não ficar reproduzindo essas coisas só para reproduzir, só para atingir um nível de popularidade e alcançar um público que, de repente, não é um público que você quer. Imagina que inconveniente eu começar a trabalhar, voltando meu trabalho para esse formato, para ganhar likes e ficar popular, ganhar dinheiro e tal. E ter que ficar lidando com fãs de um trabalho que eu fiz, assim, super forçado, que vão ter uma atitude, uma personalidade, interesses que são totalmente divergentes dos meus. O que eu vou conversar com essa pessoa quando ela chegar na minha mesa? Eu não
vou ter o que conversar com o macho hétero topzera, sabe? Então é isso, é a questão da autenticidade e da conexão que você gera entre você, o seu trabalho e o leitor em potencial. O seu trabalho é uma ponte para as outras pessoas se identificarem, lerem uma história, aprenderem, se comoverem, talvez descobrirem coisas sobre si. Não sei, a Ana deve tocar as pessoas, inclusive, com essa questão da sensualidade, da sexualidade. Muitas pessoas devem admirar o trabalho dela e se conectar através disso, sabe? E esse é o importante, é você ser autêntico e querer se conectar realmente com quem você está se conectando. E muitas Yeah. vezes pode acontecer da pessoa ter feito essa forçação e ter tentado sexualizar tanto um personagem para vender e esqueceu um detalhe para mim que é crucial. Foca na história, porra. Foca na história. O que vai conquistar é a história. Você pode botar personagens de palito. Quem não conhece personagem de palito é aquele, você desenha a cabeça, um tracinho assim, faz um tracinho. Se a história for bem contada, vai dar certo. Porque por mais que o visual seja bacana, James, já li quadrinhos que foram feitos todo em preto e branco, que a história é incrível. E já chegou na minha mão um quadrinho que o cara fez todo colorido, mas ele focou tanto no visual, mas a história foi muito fraca, que não me cativou a querer comprar o segundo. Então muitas vezes eu tento tanto apelar porque não, mas se eu botar aqui uma personagem com uma roupa bem curta, com não sei o que, isso vai vender mais, e muitas vezes não vai, você vai ter uma venda, porque o cara não gostou da história e não vai querer ver o resto. E pra mim o mais importante é a história contada no quadrinho. Muito mais do que essa questão de músculo ou de roupa curta. Eu foco na história. Pra mim ela é o que vai me fazer me tornar um comprador daquele quadrinho independente de ser preto e branco, colorido, do cara ter impresso na impressora de casa. Eu tenho aqui quadrinhos que eu coleciono que o cara imprime em casa. E eu fiquei fã. Porque o cara faz o desenho no lápis de cor de madeira e ele xeroca pra vender. Aí eu, caralho. Aí já. E eu disse, porra, eu vou apoiar esse cara porque eu achei do caralho. A história é boa e o esforço dele. Eu comprei 40 boxes do quadrinho dele pra presentear meus amigos. Mas assim, porque a história é boa. E pra mim, porque esse bate-papo com vocês pra mim é tão importante? Porque além da história, eu gosto de saber quem tá por trás daquela história. Pra saber se eu realmente estou apoiando o projeto de alguém que acredita no que faz ou de alguém que só quer dinheiro. Pra mim, uma pessoa que só visa o dinheiro, não vale a pena eu apoiar. Eu quero apoiar o artista que quer fazer a diferença. É por isso que vocês estão aqui. E pra mim, o bate-papo com vocês na Brasil Nerd foi tão foda que eu disse: eu tenho que chamar elas de novo pra esse evento. Infelizmente, Obrigada. algumas não estão aqui, tá faltando mais uma que era pra estar aqui também. Só que como ela tá em outro painel do evento, eu não quis não. Tá vendo? Dois painéis não rola não. Agora uma outra coisa que eu queria saber de vocês. Viver de quadrinho é a mesma coisa, na opinião de vocês, claro, pro homem e pra mulher? O mercado, ele recepciona financeiramente a mesma coisa? Tipo, eu sei que a Manuela trabalha com freelancer. Você nota que quando a pessoa vai lhe contratar, ela pechincha mais ou pechincha menos? Ou realmente quem vai lhe contratar tá focada no trabalho? Olha, na minha experiência, eu percebo que as pessoas não fazem muita diferença. Inclusive, quando eu entro em contato assim por meios online, até pessoas do exterior, às vezes a pessoa bate o olho e não sabe dizer meu gênero, né? Se é uma pessoa Uhum. de um outro país que não está acostumada com os nomes assim, às vezes a pessoa nem atenta muito para o meu gênero. E eu acho que isso, novamente, é outra barreira que a gente está quebrando agora com a forma como a gente está se organizando como sociedade, a nossa comunicação, a nossa globalização. Então, eu sinto que cada vez tem menos desses bloqueios para a gente ter contato com clientes em potencial e produzir e receber, né, de forma
de forma digna pelo nosso trabalho. Então, claro, as pessoas pechincham sim, sempre. E até hoje as pessoas ainda são meio sem noção, acham que eu vou trabalhar de graça ou coisa assim, mas eu não acredito que seja por causa do meu gênero, porque a maioria das pessoas não atenta muito para isso não. Também tendo a pensar que não, que esse negócio de pechinchar, de querer pagar o menos possível pelo seu trabalho, é uma coisa geral, né? É uma coisa que acontece com todos os artistas. A gente sempre tem esse desafio de vender arte, em qualquer contexto, seja a gente homem ou mulher, sempre é difícil. A gente tem que tentar ter além de um bom trabalho, uma boa comunicação, saber vender bem aquilo que a gente faz, independente de ser homem ou mulher, porque vender arte sempre vai ser difícil. É difícil mesmo. Imagino que arte já não é fácil em lugares mais desenvolvidos, imagina no Brasil, onde a cada dia que passa parece estar se destruindo mais a cultura artística brasileira. É, um, pra gente finalizar, eu gostaria de falar sobre jovens, juventude. É, hoje a internet está aí para facilitar a vida de todo mundo. Então, coisas que antigamente eram mais difícil de um cara nos Estados Unidos contratar a Manuela aqui no Brasil, hoje se tornou muito mais fácil. As redes sociais facilitaram muito esse contato do artista com o comprador. Também facilitaram de adquirir materiais, de adquirir programas, ou seja, facilitou muito. E também fez com que muitas meninas que gostavam de desenhar na escola começassem a querer entrar no mundo dos quadrinhos. Principalmente quando vem alguns exemplos como vocês que são sucesso, que fazem um trabalho foda. Mas tem aquele outro lado. Nem todas vão ter a sorte que vocês tiveram de ter apoio em casa. Eu digo isso porque eu moro num estado extremamente é, opressor do ponto de vista geral. Aqui, por mais que diga que, mas todas as cidades têm escola, todas as cidades têm escola. Mas a menina da zona rural ela tem dificuldade de estudar. Pandemia mostrou isso, que o Nordeste, em alguns estados, não estava pronto para atender o EAD. Muitos alunos perderam não só 2 anos, eles perderam 4. Porque o tempo que ficaram em casa, tiveram que trabalhar na roça com os pais e etc. E acabaram que hoje os pais dizem, não, vai voltar para a escola não, vai me ajudar aqui na lavoura. E muitas que querem ser artistas não sabem como começar, por onde começar, o que fazer. Aí eu queria saber de vocês, o que dizer para uma menina que olha para o quadrinho e ela pensa assim, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso. Como conversar com o pai e com a mãe dentro de casa? De dizer, pai e mãe, olha, eu acho que isso aqui é o meu futuro e não o tradicional. Eu não quero casar e ser dona de casa. Eu quero casar, mas eu quero ter minha autonomia. Que isso é o mais difícil. Você ter autonomia. Eu não sei no sul, mas eu sei que aqui no Nordeste isso é muito bloqueado. A autonomia ela é retirada das mulheres. Eu digo isso por uma coisa que eu vi acontecer na minha loja. Uma menina trabalhou aqui comigo e ela largou o emprego porque o marido disse a ela que ela não podia trabalhar, que a mulher dele não trabalhava. E ela não era uma pessoa desinstruída, mas foi a criação que ela teve dentro de casa que adaptou ela a isso. Não, se você casou, você tem que ser obediente ao seu marido. E muitos sonhos a gente sabe que morrem desse jeito. E o que dizer para a menina que quer começar nisso? Como conversar dentro de casa? O que dizer para o pai ou para a mãe? A gente pode fazer, o máximo que a gente pode fazer é a nossa parte. Né? Mudar o mundo completamente, a gente não tem esse poder. A gente está aí, está existindo. Está expondo nosso trabalho nas redes sociais, está contando as nossas histórias
de forma representativa, querendo ou não. Tá aí para incentivar as meninas a seguirem os seus sonhos, a confiarem em si mesmas. A gente faz a nossa parte. E sobre por onde começar? Na verdade, eu queria muito que existisse uma lista do que fazer, sabe? Porque eu, quando era mais jovem, me desesperava, não sabia por onde começar. Eu acho que ninguém sabe. E a verdade é que cada pessoa, dentro do seu contexto, vai ter a sua própria trajetória. Isso vai depender de fatores infinitos de cada uma, né? Do estado do país, da família que tem, das condições financeiras. O que eu recomendo é não deixe de fazer tentativas. Sabe, se você descobre, por exemplo, um curso que parece interessante, que parece que tem a ver com o que você quer fazer, e pode fazer o curso, faça o curso. Pode ser que te ajude, pode ser que não te ajude tanto assim, mas pelo menos você fez uma tentativa e alguma coisa você vai tirar daquilo. Vai atrás do que parece certo. No meu caso, quando eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu queria trabalhar com animação. E o contexto da época, eu estava morando no estado de São Paulo, tinha recém aberto um curso profissionalizante de animação presencial. Porque naquele tempo é tudo normal presencial, né? E eu fui fazer aquele curso. E de lá eu fui trabalhar na Lifestyle Studios. O meu primeiro trabalho foi como assistente de animação para o filme Asterix e os Vikings. Meu desenho evoluiu muito com essa experiência. Então, assim, uma parte a gente mexe os pauzinhos para acontecer. O resto a gente não controla. As oportunidades vão aparecendo e você tem que agarrar essas oportunidades e seguir em movimento. Seguir sempre em movimento. Porque não existe uma lista do que fazer. Sabe, a minha história é a minha história, que vai ser diferente da fulana que nasceu nos Estados Unidos, ou da fulana que nasceu na Itália. Algumas histórias de sucesso vão acontecer muito rápido, algumas pessoas vão atingir o sucesso muito rápido, outras vão demorar mais, porque cada pessoa é uma. Então, o importante é você estar em movimento e fazer tentativas. E porque tudo que você fizer, alguma coisa você vai aprender com o que você fez. Então, não dá para ficar olhando para a parede e esperando as coisas acontecerem. Né? Vai fazendo o que der, dentro do teu contexto. Porque a questão do contexto em si é bem importante a gente reconhecer, né? Que vão ter pessoas que vão ter oportunidades parecidas com as nossas, parecidas com a minha, da Ana e de outros artistas que a gente conhece. E vão ter meninas, mulheres, que vão encarar umas barreiras que, assim, parecem surreais, parecem intransponíveis. A gente sabe disso. Então, não seria ingênuo da minha parte dizer: "Ah, se você se esforçar o bastante, se você tentar o bastante, você com certeza vai conseguir". Não, infelizmente, tem muita gente muito esforçada, com muito potencial, que é sim bloqueado de atingir alguns sonhos, algumas metas, porque o contexto acaba realmente abafando totalmente essas possibilidades. Mas, em geral, é como a Ana falou, você vai ser apresentado a oportunidades ao longo da sua vida. E o importante é a gente desenvolver uma sensibilidade e estar atento ao que são essas oportunidades. Então, muitas vezes, uma coisa que você nem consideraria tentar, se você tiver um pouquinho mais alerta, é aquele anúncio de um cursinho gratuito, de uma coisa da prefeitura, que se você não estivesse procurando, você nem ia ver.
o papelzinho, é alguma proposta de algum professor reunindo alunos gratuitamente numa praça pública para fazer desenho de observação. Às vezes você ter um caderno, um lápis e um mínimo, assim, de disposição e de orientação já é o bastante para você pelo menos começar. E num mundo tão globalizado hoje com a internet, a gente tem professores muito acessíveis, tipo o professor do YouTube, Uhum. que tá sempre aqui pra gente. Então, assim, hoje em dia muita gente tem um celular, às vezes não tem condições de ter uma TV, não tem condições de pagar um curso, mas tem um celular com uma quantidade limitada que seja de banda, né, de internet para poder acessar. Então, quanto mais você tiver alerta e focado nos seus objetivos, mais você fica sensível a essas oportunidades para você conseguir cada vez, de cada uma dessas pequenas chances, ir espremendo uma nova oportunidade, um novo caminho, conhecendo uma nova pessoa e ficando cada vez mais aberto, criando uma rede, né, de apoio. E, claro, comunicação. A gente sabe que muitas famílias, muitos ambientes não vão conseguir entender, vão ter dificuldade de acolher, vão ter resistência, né, vão criar resistência para esses sonhos, para essas metas de uma pessoa jovem. Mas quanto mais você se comunicar, treinar se comunicar, ficar bom em comunicar e expressar o quanto isso é importante para você e o quanto você tá dedicado, dedicada a essa meta, mais difícil é para as pessoas negarem isso para você, sabe? Eu acredito que é muito raro uma mãe, um pai ou um guardião que não quer ver, uma criança, um jovem que está sob sua tutela feliz, sabe, é muito raro mesmo. Então, se você conseguir expressar o quanto isso é importante para você, já é também uma boa parte do caminho andado. Já é uma chance maior de um apoio na sua família, dos seus amigos, na sua comunidade. Porque hoje em dia as coisas estão funcionando de uma forma tal que você consegue ter apoio, às vezes, até de, meu, que seja uma vaquinha, às vezes, né, do site vaquinha, as pessoas às vezes se juntam para pagar esse tipo de coisa, material escolar ou um curso para um amigo, quando eles sabem que essa pessoa tem um sonho. Então, contexto, comunicação e ficar atento para essas oportunidades. E não ter vergonha de dar a cara a tapa também, porque vai É. acontecer. Vai acontecer. E você que quer começar, quer pagar um curso e não sabe como pagar um curso, está na hora de fazer agora um merchandise. Mentira. Faz o seguinte. Aquele seu amigo chato que toda vez que é um Cavaleiro do Zodíaco, que quer um Goku e pede pra você desenhar, você diz assim, ó, R$ 5. E assim você já começa a juntar o dinheirinho pro seu curso. Lembre, é um trabalho. Ah, Ventura, como assim é um trabalho? A partir do momento que você parou, dedicou tempo, material pra fazer, cobre por isso. Não é errado. Ah, mas é só um Goku. Mas as pessoas no futuro, elas vão. É só um logo. Ah, mas é só o. Sempre vai ter a palavra é só isso. Porque sempre vão tentar diminuir o que você faz para pagarem menos ou para não pagarem. Então, cobre. Cobre 5, 10, 15, dependendo do trabalho. E assim você paga seu curso e vai conseguir investir no seu sonho. Porque eu vejo muito isso acontecer. Rapaz, ô fulano, desenha aqui pra mim, faz um Goku pra mim. Faz não sei o que. E no final, tipo assim, ficou de graça. O talento do cara é de graça. É foda, olha, eu tenho uma raiva disso. Eu lembro que quando eu fui fazer esse avatar do Ventrui, quem fez foi uma artista chamada Clara Luz. E eu jurava que ela ia me cobrar uns R$ 1.200. Na minha cabeça. Eu pensei o seguinte, bicho, é um boneco que não existe, não tem réplica. E eu quero que pegue o Vampiro Ventrui do livro e que pegue minhas fotos e misture os dois pra fazer ele. E que fique do jeito que me agrade. Aí ela disse, eu faço. Aí eu pensei, pronto, vai ser uns 1.200, 1.500, tá de boa. Até 1.500 tá pra me pagar, mas ela disse, não, é 600 conto, eu disse, tá pago. Eu nem pechinchei, eu disse, tá doido, ficou de graça. Aí tá feito, até hoje eu me apaixonei pelo personagem. A venta é grande igual a minha.
Ela olhou minhas fotos, pronto. E foi uma inspiração. E, assim, foi a primeira vez que eu conheci um artista, foi ela. E eu não conheci ela por ela. Ela tinha feito trabalho para outra criadora de conteúdo que eu acompanho, que divulgou o Instagram dela. Aí foi assim que eu contratei o serviço dela. Aí é por isso que eu gosto tanto das redes sociais. Apesar de muita gente falar, criticar. Mas se não fosse as redes sociais, eu não tava aqui com a Manuela, não tava aqui com a Ana, não tinha começado essa série, não tinha conhecido artista nenhum. E tava eu achando que o mundo só era Marvel e DC. Então, minha sorte é a internet. Meninas, pra gente finalizar, eu vou abrir espaço pra vocês, é claro, fazer o merchandising de vocês agora. Pode mandar beijo, mandar beijo, salve, recado. Então, juro você, toda vez que eu olho pra Ana, que ela diz que é de 85, eu fico puto de ódio. Porque eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu não aceito que ela tenha mais de 30 anos. Eu não aceito. É mentira dela. É mentira. Um dia eu só vou acreditar um dia quando você mostrar a identidade eu ver de verdade assim, ao vivo. Que se mandar print eu ainda não acredito que é montagem. Mas é com vocês. Bom, o meu Instagram é Ana Pepper _comics. E lá tem vários desenhos, tem o link para os meus quadrinhos, quem quiser conhecer mais o meu trabalho. Tem o TikTok também, que é Ana Pepper _artist. Tem um Twitter, que é também Ana Pepper Comics, é sempre Ana Pepper Comics, os nomes das minhas redes sociais. E fiquem à vontade para conhecer. E obrigado por assistir a nossa conversa. Agora, antes da Manuela falar, aí você vê, de um lado, você tem uma que não parece nem ter 30. Do outro, você tem a filha dela, adolescente. Que você olha pra esse jeitinho da Manuela, a Manuela parece uma adolescentezinha, cara. Eu só vejo a Manuela, eu só lembro daquelas meninas do K-pop. Eu só acho que a qualquer hora ela vai começar a fazer aqui com o dedinho e começar a cantar K-pop. Então, né, tamo nessa, tamo junto, Ana, porque Não, é mentira, cara. até hoje ainda tem que mostrar RG pra bebê, a história é essa. Não, mas a culpa. Cara, vocês estão dormindo no mínimo no formol. Vocês não envelhecem, cara. Eu tenho certeza. Não, se eu fosse segurança de qualquer balada, quando a Manuela chegasse, eu dizia: cadê seus pais? Não, eu sou maior de idade, maior. Porra nenhuma, rapaz. Vai pra casa com essa identidade falsa, vá. Bom, as minhas redes sociais são todas Manuela Costa Artwork. É Manuela com O, que eu sei que não é muito comum, mas é meu nome. E você me encontra em tudo que é rede social a partir dessa handle, né? Principalmente no Instagram, no Facebook, na Twitch, onde eu costumava fazer lives mais regulares, eu vou tentar voltar agora, a gente teve um hiato. E você vai encontrar meu Twitter, mas você não vai encontrar nada lá, então eu não incentivo. E daí você pode achar os links para os meus quadrinhos e pode entrar em contato comigo, me dar um oi, conversar comigo sobre quadrinhos, sobre arte, sobre literatura, qualquer coisa. Então, mais uma vez foi um prazer receber aqui vocês no canal Venture Noob para esse evento NoobCon, que ano que vem eu não vou convidar vocês, porque ano que vem eu tentarei fazer uma coisa mais doida, que tô anunciando agora em primeira mão, que ano que vem eu vou tentar fazer essa porra presencial aqui no meu interior. Então, por que não vou convidar vocês? Porque trazer 30 artistas como eu quero trazer, como eu gostaria de trazer pra cá, eu não tenho dinheiro pra isso ainda não. Mas é isso. Ano que vem, galerinha, a ideia é que o NoobCon seja presencial aqui em Colônia Leopoldina, pra mostrar que a cultura nerd ela tá em todos os lugares, incluindo no interior. Então a gente vai tentar trazer pra cá, nem que eu tenha que vender o carro pra trazer o evento pra cá, mas eu vou fazer. Tô disposto. Força, a gente tá aqui apoiando. Mas podemos não conseguir chegar até ele, mas a gente tá aqui apoiando. Mas mais uma vez, muito obrigado a vocês por terem estado aqui junto comigo. Galerinha,
trocando de tela agora para a gente continuar o Nubicon segunda edição. Vamos lá?